todo mundo que viaja muito de avião, seguramente já se viu numa situação em que você começa a ouvir uma voz assim: senhoras e senhores, aqui é o comandante, gostaria de pedir a todos que retornassem aos seus assentos, colocassem os assentos na posição vertical e afivelassem os seus cintos, porque nós vamos atravessar uma área de turbulência. Trumpulência. Trumpulência, né? Ou seja, o conceito de trumpulência, que eu tenho utilizado há algum tempo, ele é alimentado como um jogo de palavras por três ideias, né? É a ideia de turbulência. Os Estados Unidos saem da Organização Mundial da Saúde. Os Estados Unidos marginalizam, escanteiam a Organização Mundial do Comércio. Os Estados Unidos acirram suas disputas com os seus dois vizinhos geográficos e sócios, o México e o Canadá. Então tem muita turbulência, né? Turbulência, vamos aqui recordar, é um princípio da física, né? Que conforme um veículo vai se deslocando ao longo do espaço, ele sofre uma série de resistência, inclusive a resistência do ar, e isso gera uma sensação de desprazer ou desconforto para quem está no interior da aeronave, né? Então, isso é turbulência. Então você tem isso, só que você tem outras ideias também que são importantes a gente ter em mente. A segunda delas é a ideia de opulência, né? Porque muita gente acha que os Estados Unidos estão em declínio. No entanto, Roberto, no início de 2025, os Estados Unidos são uma economia de 30 trilhões de dólares. Quando começou ali a crise do Lehman, né, 2008, grande recessão, o PIB americano per capita era mais ou menos 15%, 10, 15% maior do que o PIB per capita na zona do euro. Né? Hoje o PIB per capita nos Estados Unidos é o dobro do PIB per capita na zona do euro. Né? Se você pegar os estados americanos, os Estados Unidos têm 50 estados. O estado menos rico, ou mais pobre, é o estado do Mississippi. Hoje, Roberto, o estado do Mississippi tem uma renda per capita, nominal, medida em dólar, maior que a renda per capita da Itália, da França, do Reino Unido e do Japão. Nossa. O Japão, que era o grande bicho-papão dos anos 80, dos anos 90. Então, os Estados Unidos estão muito pujantes. Por que isso é relevante para nós? Por que isso é importante saber? Porque o presidente Trump, ele representa um software que é inserido num hardware muito potente. Se você vai pilotar uma daqueles caminhões, sabe aquelas jamantas cegonheiras, né? Aqueles caminhões cegonheiros? Se o piloto tem moderador de velocidade, ele não pode ultrapassar 35, 40 km por hora, fazer alguma coisa certa ou fazer alguma coisa errada tem impacto limitado. Agora, se você pode pisar no acelerador e ir com tudo, numa máquina potente, aí o potencial, digamos assim, benéfico ou disruptivo também tem grande reverberação. Então eu acho que é esse um pouco o momento dos Estados Unidos. E a terceira coisa do conceito de trumpulência é a ideia de incoerência, né? Porque, por um lado, você tem uma tentativa de desburocratização, desregulamentação, corte de impostos. Agora, desde 2 de abril, com o anúncio das chamadas medidas de comércio justo e recíproco, eu acho que a presidência Trump escolheu um campo para atuar e uma metodologia para atuar que vai acabar machucando muito a própria economia americana. Porque, veja, Roberto, não existe país no mundo que tenha tantas empresas multinacionais quanto os Estados Unidos. Uma empresa americana, se de repente, por conta dessas medidas, essa empresa tem que remontar toda a verticalidade da sua cadeia de suprimentos, da sua cadeia de geração de valor em território norte-americano, não apenas o investimento recente que essa empresa fez passará por um processo de depreciação artificialmente acelerado, que vai ter que estar registrado nos livros, como ela vai ter que fazer novos esforços de caixa, não é isso, para remontar essas atividades em território americano, o que vai comer resultado, vai diminuir lucros, vai diminuir dividendos a pagar, vai machucar o desempenho dessa empresa na Bolsa de Valores. É essencialmente isso que nós estamos vendo nas últimas 3 semanas.